paz do Senhor Jesus, mais uma tarde na presença do Senhor, no momento com Deus. Amém? Amados irmãos, você que está acompanhando ao vivo na fé, você que vai assistir após, né? Quando você tiver uma oportunidade. Mas desde já, em nome de Jesus, eu peço para você compartilhar, deixar o teu amém, deixando o teu like, que é uma maneira da plataforma alcançar outras pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor, a direção de Deus. Afinal, foi nesse intuito que eu fiz esse canal, para que a gente possa semear em unidade, levantarmos pessoas para ser adoradoras do Senhor, seguidoras de Cristo, de Jesus, de fato e de verdade. Amém? Desde já eu já peço que você prepare o seu copo com água, que ao término desta palavra que será revelada hoje para o nosso coração, a gente estaremos fazendo uma oração. A Deus abençoe a tua vida, a tua família, tua casa, teu lar. Amém? E como você sabe, a gente sempre começa com um salmo, né? Que é uma palavra rema. Uma palavra que o salmo sempre vem um versículo de conforto. E eu quero que você abra aí na sua Bíblia, se você tiver a oportunidade de ter uma Bíblia perto de você, no Salmo 113, que diz assim: Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre, mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Eu vou repetir novamente esse salmo, porque a gente calmamente lendo, a gente já observa, você já obtém para o seu coração a palavra do Senhor, como ela é poderosa. Diz como? Quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas? Não há outro. Não há outro como o nosso Deus que lá do alto nos vê. Que lá do alto tudo sabe. E que lá do alto tudo faz fazer se mover para alcançar-te. E fala mais, que se curva, vê para o que está nos céus e na terra. Ou seja, ele inclina-se, ele tem um equilíbrio para se inclinar para você que está na terra, que está em posicionamento, que está em oração, que está em aflição. E também ele no equilíbrio se inclina para o alto e dá ordem aos anjos e os céus em movimento para alcançar-te na tua aflição, nas tuas petições, que são constantes e diárias e não esquecidas por Deus. Porque quem é este? Existe outro que esteja lá no céu para fazer uma ação como essa, de te ver em aflição, ele te inclinar na sua aflição e para o alto ele olhar e dar ordem aos anjos, aos céus, para que haja movimento ao teu favor. E ainda diz mais. O nosso Deus, ele é um Deus que do pó levanta o pequeno. E do monturo ergue o necessitado. O monturo, né, a sarjeta. De repente você se encontra nessa situação, na sarjeta, na escassez, na condição de necessitado. Ele ergue do pó. E literalmente ele te ergue do pó. Se você entende essa revelação, ele pode transformar a tua vida, por maior e pior que seja o seu cenário.
Ele diz que ergue do pó quem é reduzido a nada, quem é o escasso da humanidade, o desprezado no meio social. Deus fala que erga do pó. Você, mãe que ora por um filho, por um marido que se encontra que se enquadra nessa situação. Ele faz e levanta esta pessoa dessa condição de monturo, de sarjeta, de sujeira, de pecado. E ele faz assentar com os príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Ele tira aquela pessoa do monturo, ele tira daquela pessoa da condição de necessitado e vai se sentar com os príncipes do seu povo, do povo de Deus. Ou seja, ele iguala aquela pessoa na condição de necessitado, de caído, aos príncipes. Ele se senta ao meio dos príncipes, se torna o mesmo povo, a mesma família cristã. Ele faz sentar nessa mesa, ele entra na roda onde há irmãos em orações. Ele vai sim se sentar na mesa onde há pessoas glorificando o nome de Jesus, que são os príncipes do seu povo, o povo de Deus. Amém? E o que é que ele diz mais? Que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. E louvai ao Senhor. Então, para Deus, não há nada impossível para Ele. A Bíblia fala, não há nada demasiadamente difícil para Deus. Esse salmo, ele é um salmo poderoso. Ele é um salmo que te leva esperança na condição, no cenário que você se encontra, que você muitas vezes, você talvez nem se verbaliza o que passa na sua cabeça, mas de repente você diz, não tem jeito, não tem saída, acabou, é a escolha. E realmente, por mais que seja a escolha da pessoa ficar na condição de desvaído, necessitado, sujo, sempre há um agir de Deus. Sempre há um mover de Deus para alcançar, porque Ele trabalha na mente, nos corações. Ele ainda transforma pensamentos e sentimentos. E de repente você não vê, mas está em oração. E Deus está usando outras pessoas para alcançar aquele seu filho, aquele o ente querido, um parente, que você não consegue falar de Jesus. Mas Deus trabalha e usa outras pessoas e alcança ela com a palavra de Deus através da tua oração. Porque Deus tem um mistério na nossa vida, na vida de cada um de nós. E não é diferente de você, diante da sua luta, diante do seu cenário. Ele tem um mistério com você. Se você está aqui assistindo nesse momento essa live, ou assistirá depois, vai te alcançar, saiba que Deus tem um mistério na tua vida. E Ele vai trabalhar onde dói, onde machuca, na área que o nome dEle vai ser glorificado através da tua vida. Amém? Já é uma pregação, né? O próprio Salmo. Mas é porque o Salmo eu gosto muito de ler os versículos de Salmo, porque ele é uma resposta. Nós saudamos ao Senhor, nós bendizemos ao Senhor, engrandecemos na leitura dos Salmos, porque são maravilhas que já aconteceu, são promessas que vai acontecer, porque o nosso Deus, ele não mudou, ele é o único, ele é o mesmo, e ele está atento, como diz na própria palavra, no equilíbrio de se inclinar e te ver,
e da mesma maneira de erguer os olhos para o céu e dar ordem aos anjos e fazer o céu estar em movimento, mesmo que em silêncio, trabalhando em favor das tuas súplicas, das tuas petições. Amém? Então, diante disso, irmão, depois desse salmo, nós vamos agora ler a palavra que se encontra em Daniel. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se for possível, no capítulo 2. No livro de Daniel, capítulo 2. Ontem, quem acompanhou a nossa leitura da Bíblia, a live de ontem, nós falamos de Nabucodonosor, né, queria tomar posse da terra de Jerusalém, tomou uma afronta, né? Ele afrontou o povo de Deus e Deus deu escape a Jeremias, né? Ainda o mesmo Nabucodonosor, que é o mesmo que colocou nas covas dos leões Daniel, Sadraque, Mesaque, né? E o Abednego. Ele passou por uma situação no seu reinado. Nabucodonosor, ele era um rei perverso. Mas em nenhum momento do seu reinado, o seu coração, a sua mente se perturbou-se. E ele queria naquele momento que ele estava na condição de perturbado, né, mentalmente, ele queria que seu sonho, um sonho que ele teve, fosse revelado, fosse interpretado. E não tinha magos, não tinha sábios que pudesse revelar aquele sonho, pudesse traduzir, interpretar aquele sonho que aquele homem estava tendo naquele momento. E quero que você perceba se eu não vou ler todo o capítulo porque ele é longo, mas estou contando por cima para que você, quando eu chegar no versículo principal que eu separei, você entenda o contexto. Então, diante dessa situação, por magos, por mágicos ou por sábios, né, de antigamente, os intérpretes de antigamente não achar uma interpretação para aquele sonho, que a Bíblia, se você for ler o capítulo 2 todo, vai estar narrando o sonho que ele teve e a interpretação feita pelo Daniel. Mas como até chegar Daniel para interpretar o seu sonho e ninguém ter a resposta para ele deu uma ordem para matar. Olha a condição mental que este rei se encontrava, Nabucodonosor. Ele se encontrava apavorado para que alguém interpretasse aquele sonho, porque ele tinha certeza que aquele sonho existia uma mensagem, existia um recado interpretar que ele não estava entendendo. E se ele não estava entendendo, certamente porque ele não tinha discernimento, não tinha direção de Deus, não busca o que vem do alto. E quando ele deu a ordem de matar, né, todas as pessoas que ele procurou, que se dizia ser intérprete, espiritualista, que poderia revelar aquela situação, Deus veio até Daniel, o mesmo que depois ele coloca na fornalha de fogo, mas Deus usou Daniel para interpretar aquele sonho. E no versículo 18 do capítulo 2 de Daniel, diz assim: para que pedisse misericórdia a Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Daniel invocou a Deus para que nem ele, nem os amigos, nem os sábios daquela terra perecessem com a ordem que Nabucodonosor tinha dado. Ele se encontrava em fúria, porque ele sabia que aquele sonho tinha mexido com ele e tinha uma interpretação sobre aquele sonho. E no versículo 19 diz assim: então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite.
Então Daniel louvou o Deus do céu. À noite, quando veio a noite, sobre Daniel veio a visão de Deus, a direção de Deus para Daniel. Deus revela. Ele ainda revela o oculto, o profundo, o escondido e te dá o escape. Aí diz assim, no versículo 20. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. A resposta que veio até Daniel, essa resposta, veio uma resposta cheia de sabedoria. Deus misericordiosamente revelou para Daniel, naquela situação vivenciada por ele, pelos seus companheiros e os sábios naquele momento, daquele reinado de Nabucodonosor. E ele falou: grande é a sua sabedoria e a força. Porque sabia que aquela interpretação era a arma mais forte que tinha para o decreto que foi dado para matar aqueles sábios, aqueles que não conseguiam interpretar, encontrar o escape. Então, a força para cessar esse decreto, ela veio de Deus. Veio de Deus o decreto, a sabedoria e a força, através de Daniel. Deus usou Daniel. E diz assim no versículo 21, como ele exalta Deus nesse momento. E ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciências ao entendido. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Eu vou repetir mais uma vez esse verso 21 e 22. E ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciências ao entendido. E ele revela o profundo e escondido e conhece o que está em treva e com ele mora a luz. Então, veja só. Deus revelou a Daniel a treva e trouxe luz diante daquela condição, aquele cenário de morte. Daniel estava vivendo naquele momento um cenário de perseguição, de morte. E Jesus, ele, no tempo dele, encerrou, ele cessou. E na hora dele veio o escape. Na hora que Deus revelou Daniel, ali teve Daniel o escape, junto com os sábios na terra, naquele reinado. Você vai ler mais adiante, se for possível, da sua oportunidade. Eu já li todo, tá entendendo? Mas para não esticar muito tempo a live, eu estou explicando para você entender. Ele imediatamente correu até um comandante, né, do rei Nabucodonosor e disse que tinha toda a interpretação do sonho. E assim fez Daniel, interpretou todos os sonhos dele. E no meio dessa interpretação que Daniel fez a Nabucodonosor, ele engrandeceu Daniel, deu especiarias, deu riquezas, fez dele governador, né? Mas diz assim mais num versículo adiante, no mesmo capítulo, no versículo 44. Mas no dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará o outro povo. Esmuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre.
Ou seja, naquele reinado tinha um rei que não era justo. Ele engrandeceu a Deus pela interpretação que houve, mas ele não obedeceu a Deus. Mas nessa passagem mais adiante, no versículo 44, fala que, apesar de todo esse contexto, de todo esse cenário, seria estabelecido um reino que permaneceria para sempre, eternamente, para sempre, com paz, sem as trevas. Que esse reino é um reino onde quem administra esse reino são os príncipes da terra que busca Deus, os príncipes do que faz parte do povo de Deus. Essa é uma história narrada na Bíblia que a gente trazendo para a nossa própria vida, para o nosso mistério que Deus tem a fazer na nossa vida. Deus, ele quer te revelar. Ele quer te dar o escape, o socorro. E ele revela o oculto, o profundo, o escondido. De situação talvez que você nem sequer esteja passando, nem sequer esteja sabendo. Porque Deus sabe. Ele sabe de lugares que não te pertencem, de diálogos que não te traz paz, de um mandato que é contra ti, de um levante espiritual. Porque quando nós estamos em Deus, em propósito de oração, em propósito de comunhão com Deus, a gente sabe que a gente trava uma guerra espiritual. E nessa guerra existe levantes, existe desânimos. Mas Deus, ele faz cessar aquilo que parece um cenário já decretado. Estava decretado a morte de todos os sábios naquele cenário, diante desse reinado do rei Nabucodonosor, porque o qual ninguém tinha interpretado o sonho dele. Então, todos eles estavam em perigo. Todos eles estavam já para sofrer uma ação de morte. De repente, você está numa morte espiritual. Você vê o seu cenário que diz que é o fim. O inimigo da tua alma tem agido com comando, com ordem, para afetar essa intercessora que é você do seu lado, da sua casa, da sua família. Porque sabe que uma vez, quando se busca Deus, o poder dele, o reinado dele é estabelecido na tua vida para sempre, de glória em glória. O poder está na oração. O poder está em buscar a Deus. Daniel, ele buscou a Deus, o discernimento, a sabedoria, porque Deus concede a sabedoria. Os sábios, Deus concede a ciência aos entendidos, tudo provém de Deus. Deus revela o oculto, o profundo e o escondido e te dá o livramento, te dá o escape que você está precisando agora. De repente é um familiar seu que está precisando incessantemente de uma oração, de um escape, que o inimigo travou uma guerra, o inimigo deu ordem para que acabasse com essa esperança que é a vida de um familiar seu transformado, convertido. O inimigo da nossa alma, ele não quer. Ele não quer que nossos entes queridos, os nossos afeiçoados do nosso coração, se volte para Deus e decreta. E nesse decretamento de morte, existem levantes constantes sobre a vida daquela pessoa. É como se a pessoa
através do inimigo, seja guiado para o fim todos os dias. É encaminhado para o caminho sem volta. E Deus dá o escape quando você o busca. Quando você pede o discernimento e a sabedoria em oração, em ação, o falar no momento certo, na hora certa. Ou mesmo não falar, mas sabendo que você orando, Deus vai usar um vaso. Deus vai usar alguém trípido para salvar, resgatar alguém que se encontra perdido em perigo. Ou você se encontra em perigo, longe da presença de Deus, da sabedoria do alto. E Deus te revela nesse momento que Ele te dá o escape, que Ele te resgata do mal, te resgata do ciclo vicioso, te resgata dos vícios virtuais. Ele te resgata dos pensamentos negativos, da tristeza, da depressão. Deus te revela hoje que nele há um escape para aquilo que você não entende diante de tanta luta, de tanto levante que está acontecendo na tua vida. Deus te diz hoje, há um escape. Deus não permitirá que o mal te toque, que destrua a tua casa, que você se encontre em tristeza profunda, em desânimo profundo. Porque existe a depressão e existe o desânimo. E você de repente está num desânimo a ponto de cair numa depressão, diante de um cenário, diante de uma condição, situação, de uma fatalidade. E você se encontra desanimada. Você não tem forças para orar, não tem forças para pedir, para falar com Deus. Mas por menor que seja a tua força, vai com pouca força mesmo e dobra o teu joelho perante a Deus. E pede a Jesus para revelar para ti o que está oculto, o que está escondido, o que tu não sabes resolver com a força do teu braço, mas que Deus vai te mostrar e te dar direção e te dar o escape para glorificar o nome do Senhor Jesus. A tua vida nessa terra é para glorificar o nome do Senhor Jesus. Deus, ele vai te tirar do monturo, da sarjeta, literalmente do pó, e vai sentar, te fazer sentar na mesa dos príncipes, os príncipes do povo de Deus, que são aqueles que já venceu batalhas, que já venceu o medo, a dúvida, que já venceu o vício, que já venceu a escassez do corpo e da alma. E quando nós nos encontramos numa escassez de alma e não buscarmos a presença de Deus para a nossa vida, tudo vai de ladeira abaixo. A pessoa se encontra no fundo do poço. E essa pessoa, mesmo no fundo do poço, Deus revela o que Deus tem preparado para você, que é o resgate da tua vida espiritual, que é o resgate da tua vida com Deus, que é o resgate de você buscar a presença do Senhor Jesus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Também há esse resgate, esse escape, porque há um abandono da fé, há uma frieza espiritual, há um amor frio, esse amor que não exerce compaixão, que não exerce humanidade, esse amor que não tem responsabilidade afetiva com ninguém, dentro de casa, no meio da família, que não existe perdão para aqueles que o machucam. Então, tudo isso é um mover do Senhor
para a vida daqueles que querem um escape. Você quer um escape de hoje do Senhor na sua vida? Você quer um escape de Deus da situação que você se encontra, que você vive um cenário de derrota, um cenário de fracasso? Eu não falo cenário de derrota e fracasso porque te falta algo, porque te falta hoje um alimento, porque te falta hoje um transporte. Não. Essa escassez que eu estou te falando é a morte espiritual que está te levando para o caminho mais distante de Deus, mais do que você já está. E você sabe que se encontra nessa condição distante de Deus. Eu não sei para quem Deus está mandando eu te falar essa palavra, essa explicação. Porque o que eu preparei, eu consigo falar porque Deus me dá a direção. Mas sempre na hora, Deus também fala o que tem que ser dito para alguém. E Deus, Ele quer sim. O sangue de Jesus derramado lá na cruz, precioso, não foi para perder uma alma sequer. Não foi para deixar uma alma sequer ser jogada de um aprisco, mas sim para fazer parte morada com Ele na vida eterna, no reino de Deus. Então, amigo, irmão, vaso, varoa abençoada do Senhor, Deus quer te dar esse escape, Deus quer te dar esse resgate, Deus quer trazer vida aonde não há vida, Deus quer te dar esperança aonde um coração se encontra em desânimo total, que não faz mais diferença se você faz, se não faz, se você pede ou não pede. Para você, já diz no teu interior, tanto faz, já deu o que tinha que dar. Deus, Ele quer te dar o escape. Ele quer te dar nova visão, nova esperança, novo rumo, uma reta diferente da qual você segue. Reta essa que te livra do pecado, que te livra do lamaçal, do fundo do poço profundo. E o único profundo que Deus quer que você leve é a intimidade de Deus para a tua vida. Para a tua vida que é preciosa para os olhos do Pai. E eu vou te dizer mais o que diz a palavra do Senhor. Perto está. O Senhor perto está daqueles que têm um coração quebrantado. Um coração quebrantado, Deus não abandonará. Então, irmãos, nessa tarde de hoje, eu te digo, receba o escape de Deus. Receba o profundo escondido de Deus. Deus nessa tarde te revela, eu te dou o escape, eu te faço te sentar na mesa dos príncipes, eu te tiro do monturo, da sarjeta, da sujeira, eu te tiro da condição de excluídos, porque Deus te vê e te revela hoje que você tem que estar na presença dele, com a companhia do povo dele, sentada à mesa de príncipes. Você entende o que Deus quer contigo? Você entende o que Deus fez em sacrifício por amor a mim e a ti, para essa tarde te revelar o quanto Ele pode fazer por ti, o quanto Ele quer te dar o escape, o livramento. E quem sabe você já teve muito livramento. Você sabe exatamente do que Deus está falando aqui. Eu não posso entrar em detalhes até de exemplos que a gente vivencia, vê acontecendo
familiares ou amigos, pessoas que conhecemos e de repente se afastou dos caminhos do Senhor, mas eu creio que você, onde quer que você esteja assistindo essa live, já vivenciou esse exemplo daqueles que se encontram longe do Senhor, daqueles que encontram no Senhor, mas vivendo uma frieza espiritual, vivendo uma espiritualidade morta, como fala as cartas em Apocalipse das igrejas, né? Aquelas que se encontraram longe do Senhor Jesus, onde Deus pede a gente para voltar ao primeiro amor. Não é tarde, não é o fim. Esse seu cenário que você olha e diz: poxa vida, eu caí outra vez. Poxa vida, não é para mim, não é para mim vivenciar isso com Deus, na igreja, na obra ou falando de Jesus. Porque o inimigo diz que você não é merecedor. O inimigo te bloqueia, dizendo que você não pode mais, que tua chance já passou. O inimigo, ele te fala, tu vai, mas cai novamente. Tu volta, vai e cai novamente. Ele te diz isso. Mas Deus te diz: vem como estás, cansado, oprimido, e eu te aliviarei. Eu tenho uma plena certeza, irmão, que quando Deus fala nessa palavra, vinde a mim, vós que estáis cansado, oprimido, que eu vos carregarei, eu sei que profundamente Deus sente, Ele vê a tua dor e te assiste como ninguém pode te assistir. Ele te enxerga como ninguém pode te enxergar. Porque externamente são dedos apontados, são julgamentos pronunciados. E a paciência em cuidar da tua vida já se foi. Mas o Senhor não te esqueceu. E Ele te diz: vinde a mim como estás. Oprimido, sobrecarregado, rejeitado, desprezado, abandonado. Não importa como, por escolha sua ou por decisões de famílias, de pessoas, mas essa situação não ficará para sempre. Há um escape que Deus quer te dar. Há uma nova vida que Deus quer te dar, um novo de Deus sobre a tua história, sobre os teus pensamentos. O novo do Senhor nos converte, livra-nos dos maus pensamentos. Quanto mais nós buscamos, mais nós blindamos a nossa mente dos pensamentos negativos. Mais nós blindamos das setas malignas. Mais nós nos blindamos e não permitimos que o inimigo da nossa alma governe num lugar que deve ser morada e governada pelo nosso Deus. Porque você está buscando nele. Dia após dia, noite após noite. É uma decisão. Eu não te digo hoje que se você for buscar o reino de Deus em primeiro lugar, com a tua pouca força, eu não te digo hoje que amanhã você não vai cair. E eu não estou justificando o fato de não ser hoje que você possa cair. Mas é porque eu sei que há levantes. Eu sei que há manjares ofertados para ti, vinda do inimigo. Há uma cilada para te destruir de forma total e tu não buscar o reino de Deus. Mas Ele está ali, Jesus, à tua espera, para te levantar do pó
Ele está ali para te dar alegria, te fazer um novo homem, nova criatura. E forjar em ti o caráter do Senhor. Se prontifique, irmão, hoje ainda, em orar e pedir a Deus o socorro dele. Para tirar desse cenário, dessa condição de desvalado, de desvalido, dessa condição que não é validada pela sociedade, porque a tua situação não condiz com o que a sociedade quer ver. Porque você já é o escasso, o excluído pelas suas ações. Mas Deus muda a tua história. Deus ainda muda história. Deus ainda levanta do pó o desvalido. Deus ainda forja caráter de Deus, do alto, na vida daqueles que crê e busca. É para ti essa palavra. O reino é para ti. Deus criou um reino dele para dar para mim e para você. Deus preparou o reino dele para aqueles que o buscam. Deus tem um povo que faz parte do reino dele, que se encontra distante, desvalido, e ele promete que vai te levantar daquela condição, daquela situação, e vai te igualar e sentar na mesa dos príncipes do seu povo. Ou seja, aquele que não era nada, que já é príncipe, mas você não está sentado junto com ele, porque aquela pessoa que já está como no reino de Deus, também já teve na condição de desvalido, mas hoje virou um príncipe do reino dele, e Deus também quer te igualar junto a este povo, a este reino, esta unidade cristã, essa unidade que visa a tua salvação da tua alma, o teu crescimento espiritual com Deus, o meu e o teu, todos os dias. Então, irmãos, se você não estava buscando a presença, o reino de Deus, não tem encontrado forças, não se intimide diante dos seus erros, do seu pecado, das acusações que o inimigo traz na tua memória. Não se intimide. E mesmo com pouca força, dobre ao Senhor os teus joelhos e clama a Ele, e Ele vai se revelar-se para ti, para resgatar a tua alma. E você vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu creio nisso e quero que aconteça tudo isso e muito mais. Experiências divinas do alto. Venhamos vivenciar juntos, para que sejamos testemunho do poder de Deus nessa terra, porque Deus está procurando pessoas para ser testemunho do poder dele, para que o nome dele seja glorificado e outras vidas sejam alcançadas. Eu creio nisso, sei que você também consegue crer. Levanta para o alto teu copo com água. A gente vai estar orando agora em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu amado Pai, Deus Todo-Poderoso, neste exato momento eu te apresento esse copo com água. Apresento a vida dessa pessoa que também estará acompanhando esse propósito de beber a água consagrada. Que ao beber, meu Pai, essa água, aquilo que é impossível, aquilo que a pessoa acha que é intocável, que não há transformação para si, seja, meu Pai, lavado e lapidado pelas tuas mãos. O Senhor, que é o nosso oleiro, nos molda, meu Pai, nos transforma, nos faz novos, nos faz, meu Pai, viver tudo de novo, com outra percepção, com outra maturidade espiritual. Alcança essa pessoa e resgata, meu Pai. Resgata, meu Pai, do cenário, do poço do que ele se encontra. Faz essa pessoa, Jesus, sentar na mesa dos príncipes, Senhor. Tira do monturo, tira da sarjeta, tira do pecado, tira do pó, Senhor.
essa pessoa que se encontra distante de ti. E faça ele viver, faça essa pessoa viver uma nova experiência contigo, um novo de Deus. Para a glória do teu santo nome, dá o escape, dá o livramento. Manifesta o teu poder, trabalha na mente, no coração, transforma. Tu és o único, Jesus. Tu és o único que pode fazer tal milagre. Tu olhas para a gente, meu Pai do alto, e vê nossa situação. Vê o Senhor Jesus, como estamos nos afastando de Ti quando nos encontramos em pecado. Mas do alto o Senhor olha, meu Deus, e sobre nós derrama a Tua misericórdia, o escape e o livramento. Eu creio, meu Pai, no poder da Tua palavra, na oração, meu Deus Jesus, que muito mais aquilo que o homem não pode fazer, Tu alcanças com Teu poder, com a Tua palavra. E te glorifico desde já por esta vida, Senhor, que participou ou vai participar desta oração, para que o teu poder seja manifesto, hoje e sempre. Amém. Beba a sua água consagrada e crê que o mais Deus fará por ti, pela tua causa, pela tua família. Em nome de Jesus. Deixa o meu amém. Obrigada por ter dado a sua atenção. Você não deu atenção para uma pregadora. Eu sou serva do Senhor, como você também se dispõe a ser servo e aprender em Cristo. Mas tirou esse tempinho. Ou vai tirar posteriormente, depois que for divulgado, né, o vídeo. Fica com Deus, fica na paz. Jesus te ama. E eu também te amo em Cristo Jesus. Fica na fé. E até amanhã.